Então, gente, mais uma aula de história. Nesta aula de hoje, a gente vai conhecer aqui um pouco sobre uma das características das cidades medievais no período da Idade Média, né, que é o feudalismo. Né? Quando a gente vai observar o feudalismo, né, na Idade Média, está relacionado com o período renascentista, né, que é conhecido também como Idade das Trevas. Também está relacionado com o resgate medieval romântico, a formação do feudalismo, né? Foi o abandono, né, das cidades, fuga, né, da crise econômica e das invasões germânicas, né, que foi denominada de ruralização. Nesse período ficou conhecido como o período da ruralização, que foi as pessoas saindo da cidade em direção ao campo. A questão econômica, né, nesse período da Idade Média, era voltada basicamente para a subsistência, tinha um sistema trienal e também estava relacionado com os artesanatos e a manufatura. Também nós vamos observar que nesse período ocorria a questão dos servos, né, que servos é questão de escravos, né, ou seja, mas não eram considerados propriedade, né? E também questão da terra, né, do período feudalismo, que também estava relacionado com a sociedade estamental. A política, né, da época era uma fragmentação do poder, que eram divididas em classes da época, né, que era a nobreza, que eram as proprietárias da terra, mas tinha a igreja, que era o clero, e os camponeses, né, que eram as pessoas mais simples, né, ou seja, que era utilizado como mão de obra. Além, né, dessa questão, tinha a suzerania e a vassalagem, né, que o suzerano era concedido terras, né, e bens em troca, né, de fidelidade e proteção. E o do vassalo, né, e também tinha os comitatos, né, que eram fidelidade em guerra, ou seja, as pessoas que saíam mais para a guerra. Nós vamos observar também a questão da igreja, nesse período que era da igreja medieval, que foi a questão da expansão do cristianismo no sagrado, né, que se encontravam respostas para o questionamento, ou seja, Deus era o centro de tudo. Nós vamos observar também as cruzadas, que eram expedições militares e religiosas, que tinha como fundamento principal conter o avanço muçulmano, além de adquirir riquezas, né, acumular riquezas como terras, né, ou seja, as invasões, ou seja, tomar as terras. Mas também dentro do feudalismo teve um período de crises, né, ou seja, como a revolta dos camponeses, e também, né, teve a crise feudal, né, a questão da fome, a peste e a guerra, né? E aqui nós vamos ver a questão da peste negra, né? A peste negra é uma questão só de servir de curiosidade, né? Para as questões sanitárias que está acontecendo hoje também, mas a peste negra, ela foi uma das epidemias que mais matou pessoas nesse período da Idade Média, né? E ela também teve origem, né, na China, na Ásia Central, cruzando o mar Mediterrâneo, né, através das aberturas comerciais, das cruzadas e da Rota da Seda, né, que era questão comercial da época. E como era que foi transmissão, né, da peste negra, né, dessa doença? Principalmente através dos navios, né, que dentro desse navio traziam a questão das pulgas, ratos, e com isso fazia com que as pessoas fossem infectadas, né? E uma das características da época que fez com que essa doença disseminasse rapidamente foi justamente a falta de higiene na cidade, a baixa estrutura, a grande fome, a histeria coletiva e o sentimento antijudaico, né? E os sintomas dela eram febre bastante alta, né? Chegando até 41 graus, calafrios, convulsão, ínguas, né, na virilha, vômitos, né, complicações pulmonares, falta de ar, dor de cabeça intensa, né? E a doença, né, ela chegou a matar 1/3, né, da população europeia, né? E as explicações
que eles dão e estava relacionado com as questões sobrenaturais, castigo, né? A igreja também colocava como uma forma de castigo, a questão dos poetas também de ruas e os artistas de ruas também. Então, gente, essa foi mais uma aula de história.